Olá, meu nome é Aline e hoje vim juntamente com o meu grupo apresentar para vocês um pouco sobre os métodos de investigação do subsolo, onde iremos abordar especificamente as investigações geofísicas a partir dos métodos geoelétricos, que iremos tratar da eletroresistividade e condutividade. As integrantes do grupo são eu, Aline Guimarães, a Bruna Freitas, a Paloma Gabriela e a Roberta Lima. Bom, como eu disse, iremos apresentar para vocês sobre a investigação geofísica a partir dos métodos geoelétricos. Mas, primeiramente, o que é uma investigação geofísica? Então, gente, as investigações geofísicas são técnicas indiretas de investigação das estruturas de subsuperfície através da aquisição e interpretação de dados instrumentais, caracterizando-se, portanto, como métodos não invasivos e não destrutivos. Essa metodologia, ela permite avaliar as condições geológicas locais através dos contrastes das propriedades físicas dos materiais de subsuperfície. Por exemplo, a condutividade ou a resistividade elétrica, que iremos explicar melhor mais em diante. A investigação geofísica, ela possui ainda a vantagem de fornecer uma rápida e ampla amostragem do volume de investigação do subsolo, em seu estado natural e não perturbado por intervenções diretas, como por sondagens, cavas. E também as investigações geofísicas, elas auxiliam nas prevenções de anomalias que possam afetar o meio ambiente. Agora a Paloma vai explicar para vocês sobre o método geoelétrico. Olá, boa noite. Eu sou a Paloma e vou falar sobre o que são métodos geoelétricos e sobre qual a NBR se aplica em métodos geofísicos. Dentro da geologia aplicada, temos métodos geotérmicos, métodos potenciais, métodos físicos e métodos geoelétricos. E o método geoelétrico é o método que vamos abordar durante a nossa apresentação. Esse método se destaca entre os principais dos métodos geofísicos para o estudo das estruturas geológicas. E pertencente a esse grupo, vamos destacar o da eletroresistividade e o eletromagnético, que vocês vão ver durante a apresentação. Afinal, o que é esses métodos geoelétricos? Observando por meio desse desenho, esse método consiste em introduzir, por meio de uma fonte artificial e de dois eletrodos, A e B, uma corrente elétrica no terreno. Em seguida, se mede a diferença de potencial elétrico que é gerado por meio de uma corrente elétrica em outros dois eletrodos, M e N. Dessa forma, é possível determinar as características da geologia de uma determinada área e os parâmetros geométricos dos materiais dessa área, como profundidade, espessura, etc. E podem ser aplicadas na hidrogeologia, estudos geoambientais, mineração e, claro, para auxiliar na engenharia civil. Aqui nós temos os métodos geoelétricos e o que estuda em cada um. E como eu já havia dito, nós vamos abordar a eletroresistividade, que estuda a resistividade elétrica, e o eletromagnético, que estuda a condutividade. A norma que trata sobre os métodos geofísicos é a NBR 15935, de investigações ambientais. Essa norma estabelece as diretrizes para a seleção de métodos geofísicos aplicáveis a investigações ambientais de solo e água subterrânea. A NBR 15935 se aplica aos métodos geofísicos de superfície, a caracterização geológica e hidrogeológica do meio físico, como detecção ou delimitação de contaminantes, resíduos e objetos enterrados. Essa norma não se aplica a métodos geofísicos para a investigação de contaminantes radioativos, explosivos enterrados e anomalia térmica. Ela tem caráter orientativo e não recomenda uma determinada linha de ação. Não deve ser aplicada sem considerar os aspectos próprios de cada projeto. E, por fim, essa norma não substitui a formação técnica especializada
e deve ser usada sempre em conjunto com avaliação profissional qualificada. Boa noite, meu nome é Bruna e eu estarei falando sobre a parte da condutividade. Os métodos eletromagnéticos medem a condutividade elétrica da subsuperfície usando a magnitude e a fase dos campos magnéticos induzidos, utilizando ao menos duas bobinas, uma transmissora e uma receptora. Por serem métodos indutivos, eles não são intrusivos e podem ser aplicados em áreas pavimentadas, assim como em áreas submersas, desde que a água seja pouco condutiva. Quanto à aplicação, são usados para detecção e mapeamento de variações laterais de condutividade elétrica relacionadas a heterogeneidades geológicas e hidrogeológicas, bem como anomalias associadas à presença de contaminantes orgânicos e, por vezes, até orgânicos, assim como para o mapeamento de resíduos enterrados, como tambores, tanques e utilidades metálicas. Ele pode fornecer dados em uma boa resolução lateral, especialmente quando utilizadas medições contínuas, mas apresenta resolução vertical inferior e é suscetível a interferências de objetos metálicos próximos e ruídos eletromagnéticos em geral. Olá, me chamo Roberta e, dando continuidade na fala da Paloma, vou falar para vocês um pouco sobre a eletrorresistividade. Vou começar dizendo o que é eletrorresistividade. Então, eletrorresistividade é um método geoelétrico baseado na determinação da resistividade elétrica dos materiais, tendo sido utilizado dos mais variáveis campos da aplicação das geociências. Esse método baseia-se no estudo do potencial elétrico, tanto dos campos elétricos naturais existente na crosta terrestre, como também dos campos artificialmente provocados. A partir das medições do potencial elétrico na superfície, podemos determinar no subsolo a existência dos corpos minerais e reconhecer as estruturas geológicas ali presentes, que é o nosso objetivo. E como é feita essas medições da eletrorresistividade? Essas medições são realizadas pela injeção de corrente no solo por meio de 2 eletrodos de corrente e a medição da voltagem em 2 outros eletrodos de potencial. Este método mede a resistividade elétrica dos solos, das rochas e dos fluidos contidos. O levantamento de dados da eletrorresistividade pode ser através de 2 tipos. Um é sondagem elétrica vertical, indicado pela sigla SEV, ou então pelo caminhamento elétrico. Vou falar para vocês um pouco sobre a sondagem vertical, elétrica vertical. Ela pode ser utilizada para determinar a profundidade e a espessura das camadas do terreno levantado, e apresenta melhores resultados em locais onde a geologia é literalmente homogênea. As camadas são horizontais ou subhorizontais. Levantamentos pelo procedimento de caminhamento elétrico são utilizados para localizar e mapear áreas com variação de resistividade presente ali. A profundidade da investigação ou da sondagem do método da eletrorresistividade está relacionada principalmente com o espaço entre os eletrodos e as propriedades elétricas da superfície. Não podemos dizer que há um limite máximo para a profundidade de investigação, desde que haja espaço suficiente para a disposição do arranjo dos eletrodos e a capacidade do equipamento para injetar corrente elétrica nessa intensidade suficiente. Então, podemos concluir que, não, independente do tamanho do terreno, se há espaço para o caminhamento, não há limite para a profundidade. E aqui eu coloquei uma imagem para a gente ter mais ou menos a noção de como é feito esse caminhamento. Ele é através desses eletrodos.
Vou falar agora um pouco sobre a outra técnica, sobre o caminhamento elétrico. O método de caminhamento elétrico é um dos mais utilizados em estudos ambientais. Eles podem fornecer informações sobre o perfil natural do terreno, a profundidade do substrato rochoso e a zona saturada, além de detectar no mapeamento a contaminação daqueles materiais. A técnica de encaminhamento elétrico é feita com base na análise de interpretação da resistividade do terreno e é obtida a partir das medidas efetuadas nas superfícies do solo, investigando ao longo de uma seção sua variação na horizontal ou uma das mais profundidades. A profundidade de investigação do método de eletroresistividade está relacionada principalmente com as propriedades elétricas da superfície. E nesse método também não há limite máximo para a profundidade, desde que, relembrando, haja espaço suficiente para a disposição do arranjo dos eletrodos e a capacidade do equipamento para injetar a corrente elétrica, com uma intensidade suficiente para aquela região. A imagem abaixo, que eu trouxe aqui para vocês, é um exemplo de mapa gerado da resistividade do local, e ele foi gerado após o processamento de dados geofísicos. Ele é indicado através de curvas. Este mapa é indicado através de curvas, indicando qual a resistividade naquele local. Aí aqui temos a legenda com a intensidade da resistividade para aquele local. Coloquei essa imagem para a gente ter mais ou menos a perspectiva para que podemos servir no final essa medição. Espero que tenham gostado. Obrigada. E olha eu aqui de volta. Agora eu quero saber se vocês conseguiram compreender sobre as investigações geofísicas a partir dos métodos geoelétricos que explicamos. E a nossa pergunta é bem simples. Quais foram os métodos geoelétricos que abordamos e qual parâmetro físico cada um deles estudam? Bom, respondendo à pergunta, os métodos geoelétricos que abordamos foram o de eletroresistividade, que estuda a resistividade elétrica, e o eletromagnético, que estuda a condutividade. Esse foi muito fácil, né? E, por fim, podemos concluir que a investigação geofísica tem uma grande importância para o estudo dos subsolos. Com o auxílio de equipamentos, a sondagem ela pode ser realizada sem obstrução da superfície, através de propriedades físicas como eletroresistividade e condutividade elétrica, a partir do método geoelétrico. Como também percebemos o quanto os métodos geofísicos são úteis para trabalhos como monitoramento de processos que se encontram em desenvolvimento. Por exemplo, podendo ser empregado no mapeamento do fluxo subsuperficial de águas contaminadas, fornecer informações sobre o perfil natural do solo, profundidade de substrato rochoso e zona saturada, detecção e mapeamento de contaminação, avaliação de infiltrações de barragens, determinação de fissuras, fraturas e a caracterização de solos, rochas e sedimentos. E aqui estão todas as referências de onde pesquisamos o conteúdo do seminário. E é isso, gente. Muito obrigada a todos pela atenção.